gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto. Eu me chamo Caena e eu fiquei de trazer a abertura para vocês hoje. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e que vocês abrissem comigo lá em Josué 14, nos versículos 11 e 12. Amém? Amém. Eu vou ler e aí depois eu dou uma rápida explicação aqui sobre o que está se tratando. Fala o seguinte: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Eu gostaria de falar com vocês hoje rapidinho sobre promessa e sobre a grande importância da gente não se esquecer das promessas que Deus fez para a gente. Caleb, que é a pessoa que está falando isso aqui em Josué, ele junto com Josué foi os únicos 2 adultos a saírem do Egito e colocarem seus pés na terra prometida. E bem antes, quando Moisés ele ainda era aquele que liderava o grupo, ele passou uma mensagem, uma promessa de Jesus para a vida de Caleb, prometendo a ele uma determinada parte da terra. E mesmo após cerca de, se eu não me engano, 40 anos, agora Caleb já tinha seus 85 anos de idade, ele ainda se lembrava da promessa que Deus havia feito para ele. E graças a ele se lembrar, graças ao fato dele não ter se esquecido dessa promessa, ele manteve sua força, ele manteve seu vigor para correr atrás daquilo que Deus já havia prometido para ele. Então, que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que foi nos prometido e daquilo que está na Bíblia, porque nós somos filhos de Deus, nós somos, em muitas partes aqui da Bíblia, mostram várias promessas que foram feitas à nossa vida. Então, cabe a nós não nos esquecermos disso e seguirmos correndo adiante e indo com o nosso foco nessa palavra e nessa promessa que Deus fez para a gente. Eu gostaria agora de orar para a gente começar esse culto. Então, abaixem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar. Pai, primeiramente, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada por mais uma oportunidade da gente estar aqui, Deus, te adorando, te cultuando. Pai, que em todo momento o Senhor venha estar presente, não só aqui, mas na casa de cada pessoa que está assistindo isso agora pelo YouTube, Deus. Que os nossos corações eles possam estar abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para colocar, para nos falar, através do louvor, através do momento, Deus, de dízimo, de oferta, através da palavra. Que em todo momento nós possamos ser guiados pelo Senhor, que em nenhum momento sejamos nós mesmos que vamos estar falando, mas que nós possamos estar falando tudo aquilo que o Senhor nos pediu, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Que nada venha nos atrapalhar nesse momento, que nós possamos estar completamente focados naquilo que realmente tem importância, que é o Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos por mais um culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Encontro vocês daqui a pouco. Boa noite para você que está em casa. Queria te convidar para adorar Deus aqui com a gente, entrar na presença dEle, os apaixonados por Jesus que queimam em casa, e bora com a gente. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olha para mim, veja
penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem, mas vem, oh. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olhe para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, de Deus. Diga. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Oh, mas vem. Oh, nós te convidamos. Toma-nos abar. Oh, vem com teu fogo, vem com teu poder, vem com a tua glória sobre nós. Oh, Abba, enche-nos com teu Espírito. Oh, nós ansiamos a tua presença. Oh, vem como fogo, vem como fogo. Oh, toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, se não for pra te tocar, não, não. Eu não preciso deles, não.
Continue adorando, continue exaltando o nome dEle, porque nós não precisamos de nada além dEle. Nesse momento, a gente precisa se voltar para o único que se importa com a gente, para o único que vai estar ali sempre, para o único que sempre nos amou, desde o primeiro dia, para o único que nos criou. Se volte para Ele nesse momento, esquece toda a distração, deixa tudo de lado e se volte para Ele nesse momento. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus no meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Oh, ali eu adorarei Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, nós amamos Santo Espírito. Vem, 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 vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vem como fogo, vem Espírito. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e batiza-nos com fogo e enche-me de novo. Vem sobre nós e enche-nos e reacende a chama que um dia brilhou por ti. Continue em oração. Permaneça em oração neste momento. Nós devemos toda a honra e toda a glória àquele que está no céu, aquele que está conosco o tempo todo, aquele que nos ajuda a fortalecer as nossas uniões, fortalecer a nossa fé neste momento tão difícil. Ele é o único que nos une, Ele é o único que nos fortalece, Ele é o único que está aqui presente. Dedique seu tempo a Ele.
Dedique a sua força a Ele. Que não seja só mais um momento, que não seja um simples momento na sua vida que vai passar e depois você nunca mais vai sentir nada de verdade. Sinta, permita-se. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
vazio que há dentro de mim, oh Deus, oh vem, a Ele a glória, oh vem, a Ele a glória, só Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre Fiquem com Deus, que vocês continuem adorando a Deus, continuem sentindo a presença dEle, em nome de Jesus. Oi, gente, voltei. Eu vou trazer agora para vocês a palavra de oferta e dízimo. Gostaria que vocês pudessem abrir comigo lá em Mateus 6, 19 e 21. É meio difícil abrir aqui. Mateus 6, 19, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Diz o seguinte: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Sempre no momento de dízimo e oferta, às vezes quando se trata assim da gente, a gente pensa assim, mas eu nem tenho dinheiro, sabe? Essa parte nem é importante para mim. Mas só que a gente tem que ver, porque às vezes a gente está colocando muitas outras coisas no nosso coração, e a gente está colocando muitas coisas como um tesouro no nosso coração, sendo que, na verdade, o nosso único tesouro tem que ser Deus, o nosso único tesouro tem que ser o amor que Ele sente por nós e que nós sentimos por Ele. E que nós não sejamos, que nós não venhamos a ficar retendo o nosso dinheiro por pura ganância, por pura vontade de cada vez ter mais e mais dinheiro, porque tudo isso um dia vai deixar de realmente ser nosso. Quando a gente acabar morrendo, porque todos nós vamos morrer, a gente não vai levar dinheiro nenhum, seja lá onde a gente for, seja pro céu, seja pro inferno, porque é uma realidade. A única coisa que a gente vai levar são as coisas que a gente fez e que a gente viveu aqui na terra. Então, que nós possamos abrir nossos corações. A oferta e o dízimo são coisas boas, são coisas que nos agregam, ao invés de só tirar da gente o que muita gente pensa. Bom, é isso, que nós possamos ofertar e dizimar com amor. Aqui do lado, não sei em que parte, aqui, em algum lugar aqui, tem um QR Code da nossa conta do PicPay. E aqui tem as contas da igreja também, que vocês podem estar depositando. E que Deus ele possa estar tocando o coração de vocês, para que seja tudo por amor e que a gente não venha fazer por achar que fulano fez, vou fazer também. Não, mas que possa ser por amor, porque é isso que Deus pede. Ele pede que a gente oferte com alegria no nosso coração. Então é isso. Vamos estar orando agora pelo dízimo, pela oferta. Amém. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, Deus. Muito obrigada por cada oportunidade que nós temos, por cada momento que nós podemos passar com o Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha estar tocando o coração de cada pessoa que está assistindo, para que nós possamos nos libertar do dinheiro, Deus. Que nós não sejamos escravos do dinheiro, mas que a gente venha entender o que realmente tem importância, o que realmente deve ser um tesouro para a gente, que é o Senhor, que é o Teu amor, Pai.
que em nenhum momento nós possamos ser escravos do dinheiro, Deus, mas que todas as correntes possam ser quebradas nesse momento, Pai. Que nós venhamos a ofertar, a dizimar com muito amor, com muita alegria, porque é assim que tem que ser, Deus. Assim eu te peço que o Senhor possa estar dando sabedoria para as pessoas que vão estar administrando o dinheiro, Deus. E assim eu te peço, te agradeço mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oi, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Culto Alfa. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Fernandes, eu tenho 18 anos e eu faço parte da liderança da Rede Alfa. Eu acho que é só isso que tem para falar de mim, não sou uma pessoa muito interessante para ficar falando coisas sobre mim, mas vamos orar para iniciar essa palavra, amém? Deus, eu te peço, Pai, que a partir de agora não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Que a partir de agora as palavras que venham sair da minha boca sejam de Tua direção, Pai. Que tudo aquilo que eu for falar e tocar o coração das pessoas que estão em casa sejam do Teu querer. Que eu há de esquecer tudo aquilo que o Senhor não quer que eu diga e que eu há de lembrar tudo aquilo que o Senhor quer colocar na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha abrir o coração e a mente de cada um que está em casa para que eles venham receber aquilo que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. É um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. É um dos temas que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. E eu queria ler com vocês para a gente iniciar. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia. Então, se você que está em casa não pegou sua Bíblia ainda, vai, corre, pega sua Bíblia, entra num canto, pega seu celular, não sei se está assistindo na sala com todo mundo, mas é importante que você também que decidiu agora começar a limpar a casa durante a palavra, ou você que falou, começou a palavra, vou lavar uma louça, começou a palavra, vou fritar um bife. É importante que nesse momento você esteja concentrado na palavra, é importante que nesse momento você deixe as coisas e foque naquilo que é importante. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso durante a palavra. Então vamos lá, o primeiro versículo que nós vamos ler fica em Lucas 14, versículo 33. Dá um tempo para as pessoas abrirem em casa. Lucas 14, versículo 33, diz bem assim: da mesma forma, podem estar certos de que nenhum de vocês que não se despedir de todos os seus bens poderá ser meu discípulo. E agora nós vamos para outra parte, Marcos 1:18. Marcos 1:18 diz bem assim: e eles abandonaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Agora nós vamos para um outro versículo, Mateus 16, do 24 ao 25. Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a achará. Acho que já deu para perceber um pouquinho sobre o que nós vamos falar. Hoje o tema da palavra é renúncia. É um tema muito importante para a gente, principalmente nesses últimos tempos, porque o que eu tenho mais visto na nossa geração é a falta de renúncia, ou como nós não temos renunciado às coisas que são necessárias na nossa vida. A gente leu aqui nesses versículos, nesses capítulos, que é necessário que a gente abandone tais coisas, é necessário que a gente negue a si mesmo, é necessário que a gente faça essas coisas. E hoje em dia a gente tem não renunciado coisas, mas a gente tem somado coisas. A gente quer seguir a Cristo, mas a gente quer continuar com aquele pecado de estimação, sabe? A gente quer seguir a Cristo, mas a gente quer continuar com aquela amizade que não nos edifica. E a gente tende a não renunciar a essas coisas. A gente fica preso e a gente fala: eu não posso abrir mão disso porque isso não tem nada a ver, eu vou ali, eu continuo servindo a Cristo, mas aquelas coisas ainda estão ali. E você não vê, mas você está preso àquelas coisas. É isso que tem prendido muitas pessoas hoje em dia, de crescer espiritualmente, crescer em fé. A gente vê nesse tempo de quarentena, muitas pessoas se desviaram, e isso é muito triste. Muitas pessoas
perderam o seu amor por Jesus, entre aspas, e foram, sabe? Por quê? Porque elas escolheram aquela vida. Elas não quiseram renunciar aquilo para viver para Cristo. Elas acharam que aquilo ia ter mais valor na vida delas. Elas acharam que fazer aquelas coisas iam ser melhores. E a gente, hoje em dia, a gente tem essa coisa, tipo assim, é uma coisa tão minha, por que eu vou renunciar, sabe? E a Bíblia fala que a gente precisa diminuir para que Cristo cresça na gente. Só que para a gente diminuir, para Cristo crescer na gente, é necessário que coisas nossas desapareçam. E para coisas nossas desaparecerem, é necessário que a gente renuncie. Renunciar é uma escolha que a gente precisa fazer. A gente vai ter que abrir mão de algo. A renúncia é você abrir mão de algo. Eu fui pesquisar no Google o significado da palavra renúncia e estava lá: o fato de abandonar prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados. É isso. Quando a gente renuncia, é porque a gente entende o quão é mais elevado o valor daquilo que a gente está querendo. Eu acho que uma das coisas que também é a maior falta das pessoas não quererem renunciar é porque elas não entenderam ainda o valor daquilo que ela vai conseguir. Elas ainda não entenderam o tamanho do valor que é estar com Jesus, porque elas ainda pensam que aquelas coisas têm mais valor do que estar com Jesus. E é por isso que a gente tem tanto receio de renunciar, porque renunciar não é algo fácil. Você abrir mão não é algo fácil. Você deixar coisas de lado, você ter que deixar amizades de lado, não é fácil. Mas quando a gente entende que, quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, é necessário a renúncia. A gente entende que quando a gente entregou aquelas coisas para Deus, é necessário a renúncia. Então a gente não pode deixar essa coisa nos parar e impedir a gente de crescer espiritualmente. Nesses últimos dias, eu tenho ficado muito triste com as pessoas das quais eu tenho visto irem para um caminho que não é Cristo. Isso tem me deixado triste. Claro que eu não vou querer me afastar dessas pessoas. Eu quero chegar mais perto dessas pessoas para mim conseguir pregar mais para essas pessoas. Porque eu sei que essas pessoas ainda não entenderam o real valor de o que é estar com Cristo. Porque quando essas pessoas entenderem, não vai ter nada, não vai ter festa, não vai ter amigos que faça ela deixar Jesus. Não vai ter nada que faça ela deixar Jesus quando ela realmente entender o valor que Ele tem. E o valor que é a vida eterna. Eu queria ler com vocês uma passagem que é uma história muito interessante, que me fez refletir muito a respeito desse tema. Fica lá em Marcos 10, do 17 ao 22. Marcos 10, 17 diz bem assim: quando ele estava saindo, o homem chegou correndo, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: porque você me chamou de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude, honre seu pai e sua mãe. O homem lhe disse: instrutor, eu tenho cumprido todas essas coisas desde bem jovem. Jesus olhou para ele e, sentindo amor por ele, disse: falta uma coisa a seu respeito. Vá, venda o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi embora abatido. Cara, tem muitas coisas nessa passagem que dá pra gente analisar a fundo. Uma das coisas que, enquanto eu lia, me chamou muita atenção, fugindo um pouquinho do tema da pregação, é o versículo 21. Jesus olhou para ele e, sentindo amor por ele, disse. O dizer de Jesus após isso foi um confronto a ele. Jesus disse: largue essas coisas, venda isso, faça isso, porque aí você vai herdar os reinos dos céus. Jesus confrontou ele em amor. E é isso que nós devemos fazer hoje em dia. Às vezes a gente acha que o amor é apenas passar a mão na cabeça e falar: olha, está tudo bem, você está errando, mas é isso. Jesus, ele reconheceu o erro desse jovem rico.
E ele foi lá e confrontou, ele expôs esse erro para ele, em amor. E a gente não tem feito hoje em dia isso. A gente tem agido de uma forma diferente. A gente não está expondo a verdade para as pessoas em amor. A gente só está se fazendo de cego, fazendo a Kátia sonsa e indo. Mas a gente precisa deixar que as pessoas enxerguem quão podre elas são em amor, assim como Jesus fazia. Porque a gente não está aqui nada menos, nada mais do que para ser como Jesus, para ser imitadores de Cristo. Então não tem como a gente ser imitador de Cristo e chegar nas pessoas e não confrontar elas em amor. Então é algo que nós precisamos fazer. Continuando agora, voltando para o tema, o jovem rico, como vocês podem perceber, Jesus mostrou para ele o que ele precisava fazer. Mas ele ficou abatido, ele ficou triste, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas posses. O que seria desse jovem rico sem essas muitas posses? Ele ficou atordoado porque ele ia ter que abrir mão de todas aquelas riquezas. Ele ia ter que abrir mão de tudo aquilo para seguir a Jesus. E isso assustou ele. Por quê? Porque ele não entendia o verdadeiro valor de Jesus, que era muito maior do que todas aquelas riquezas que ele tinha. Era muito maior do que todas as posses que ele tinha. Mas ele não entendeu isso. Ele ficou triste, foi. Quantas vezes a gente é dessa forma, sabe? Jesus nos mostra o que nós precisamos renunciar, mas nós insistimos que aquilo tem mais valor na nossa vida do que Jesus. Nós insistimos que aquilo não vai nos atrapalhar na nossa vida com Cristo. Mais para frente, nos versículos 23, Jesus fala: Depois de olhar em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como será difícil para os que têm dinheiro entrar no reino de Deus. Jesus aqui ele não está falando que, olha, você é rico, você não vai para o céu. Você tem muito dinheiro, você não vai para o céu. Não, mas porque normalmente as pessoas que têm muito dinheiro, tinham muitas posses, elas enxergavam aquilo como grande valor da sua vida, e elas não iam abandonar aquilo, elas não iam negar aquilo. E é isso que Jesus está falando aqui, porque nós precisamos negar essas coisas e entender o verdadeiro valor que é Jesus. Mais para frente, Pedro fala, no versículo 28, Pedro começou a lhe dizer: veja, deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus disse: eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa, e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no futuro, sistema de coisas, a vida eterna. É muito importante a gente entender que a renúncia na vida do cristão é algo tão importante, porque se a gente quer que Cristo viva em nós, e a gente está cheio de coisas que não nos levam até Cristo, nós precisamos renunciar a essas coisas. Nós precisamos tirar essas coisas dos nossos olhos, sabe? Para que o nosso foco esteja em Cristo. Eu creio que muito da renúncia é simplesmente para que a gente entenda o valor de Cristo e a gente não pare de adorar Ele. Tem um versículo que toca muito meu coração, fica em Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 8, diz bem assim: cada uma das 4 criaturas viventes tinham 6 asas, e ao redor e por baixo estavam cheias de olhos, e continuamente, dia e noite, diziam: Santo, Santo, Santo é o Jeová, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que vem. Dia e noite eles repetiam isso. Eles não estavam preocupados em trocar de dialeto, eles não estavam preocupados em trocar de frases, em trocar de coisas, eles estavam preocupados em adorar a Deus. Era a única coisa que importa ali, adorar a Deus. Eles repetiam a mesma coisa dia e noite, apenas para adorar a Deus. E é esse o nosso foco, e é para isso tanta renúncia, para que dia e noite, sem se preocupar com as coisas, a gente continue a adorar a Deus, assim como eles faziam, assim como eles fazem dia e noite, sem parar, sem cessar,
santo, santo, santo. E é assim que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. É para isso da renúncia, para que a gente consiga olhar para Cristo, entender o valor dele e não parar de adorar ele e ficar santo, santo, santo. Às vezes você pode não entender o porquê de você ter que deixar coisas. Acho que não tem algo mais claro do que a Bíblia, simplesmente porque a Bíblia diz. E a gente entende que a Bíblia é a verdade. Então, se a Bíblia nos diz, negue a si mesmo. Se a Bíblia diz, é para a gente renunciar, a gente não tem que contestar isso. Porque eu creio que Deus, Ele quer apenas o nosso bem. Sabe, tem uma passagem de um versículo, em Romanos, eu acho, fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendi isso há algum tempo atrás, algumas semanas eu acho. A gente quer que as coisas cooperem o nosso bem, mas a gente esquece a outra parte do versículo, para aqueles que amam a Deus. E a gente não tem amado a Deus, a gente não tem renunciado, a gente não tem feito essas coisas. Então como que a gente quer que as coisas cooperem para o nosso bem, sendo que a gente não tem amado a Deus primeiramente, se a gente não tem colocado Ele como prioridade, se a gente não tem entendido que é necessário a renúncia para que a gente consiga crer nele, para que a gente consiga adorar Ele, para que a gente consiga chegar mais perto dEle. Então a gente tem que entender isso, o quão importante é a renúncia na nossa vida. Tem uma música da qual foi que deu como fala, inside, sei lá, para essa pregação. Vou beber um pouquinho de água porque a gente precisa se hidratar. Amém. Tem essa música deu esse up para mim, para essa pregação. A música é do Davi Cardoso, da igreja One. Eles tem vários vídeos dele lá no canal da igreja. O nome da música é Meu Jardim. Tem uma passagem da música que fala bem assim: eu reguei o meu jardim e colhi os meus perfumes para te dar. Isso pegou muito comigo, porque a gente precisa entender que as coisas das quais a gente tem na nossa vida é para Ele. Sabe, se eu tenho coisas na minha vida que não são para Jesus, eu preciso renunciá-las, porque eu rego coisas, eu planto coisas no meu jardim para Jesus, para Ele, porque todas as coisas são para Ele. Então, se tem coisas na minha vida que simplesmente não me levam até Ele, eu preciso renunciar a essas coisas, eu preciso negar essas coisas, eu preciso tirar essas coisas. E deixa eu te contar um segredo: uma das coisas que mais nos impedem a ir até Jesus, se não a coisa que mais nos impede, somos nós mesmos. Às vezes pela culpa, às vezes pelo medo, e por isso que a Bíblia fala: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Vá, negue a si mesmo. O quão importante é isso, porque o nosso eu é que nos faz cair, o nosso eu que nos faz fazer todas as coisas ruins, porque nós somos ruins. Porque nós somos ruins. Então nós devemos negar a nós mesmos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Um minutinho, porque eu estou muito bebedor de água nessa pregação. Produção, vocês podem pegar mais um copo de água para mim, porque o meu está acabando? Eu usei o ponto. Vamos lá. Eu quero ler um versículo com vocês em Mateus 26. Mateus 26, 6. Eu creio que é uma passagem que muitos conhecem, mas vocês vão entender. Mateus 26, 6. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha óleo perfumado muito caro, e ela começou a derramá-lo sobre a cabeça dele, enquanto ele estava comendo. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que esse desperdício?
pois isso poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Porque vocês sempre têm consigo os pobres, mas nem sempre terão a mim. Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a mim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será lembrado em memória dela. Essa mulher, é nítido que ela foi olhada de mau jeito pelas pessoas por ela estar dando algo muito caro a Jesus, sabe? Ela estava, entre aspas, desperdiçando algo muito caro a Jesus. As pessoas olhavam e não entendiam, falavam: meu, por que você está fazendo isso, velho? Eles falavam desse jeito, certeza que eles falavam assim. Eles não entendiam porque era algo muito caro, era algo de muito valor. E muitas vezes na nossa vida a gente vai renunciar a coisas e as pessoas vão olhar e vão falar: por que você está fazendo isso? É algo de tão valor para você, por que você está abrindo mão dessa amizade? É uma amizade de um valor tão forte. As pessoas não vão entender a sua adoração a Jesus. Muitas pessoas não vão entender a sua renúncia. Muitas pessoas não vão entender o porquê de você abrir mão de certas coisas. Por que você vai abrir mão de ir para festas? Por que você vai abrir mão de fazer essas coisas que não agradam a Deus? Muitas pessoas vão olhar e vão falar: que desperdício. Que desperdício. Mas essa mulher entendeu que o valor de adorar a Jesus, o valor de estar com Jesus era muito mais alto. Era muito melhor. E aqueles julgamentos, o que as pessoas diziam, não interferiam, porque ela entendeu aquele valor. Porque ela reconheceu aquele valor. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer esse valor. E é algo muito difícil. Por favor, pode trazer algo aqui, fazendo favor. Muito obrigado. Obrigado, produção. Agora, como eu estava dizendo, muitas pessoas não irão entender o motivo da sua renúncia, o porquê de você estar abrindo mão dessas coisas. Mas entenda uma coisa, você que está assistindo, e se você sentiu essa palavra tocar no seu coração a respeito de você ter que renunciar a algo, não tenha medo, sabe? Às vezes a gente pode ter o medo de fazer certas renúncias na nossa vida, mas a gente tem que entender o valor, a gente tem que colocar na balança o valor. Vale mais isso do que Jesus? Será que isso vale mais na minha vida do que Jesus? Porque se a resposta for sim, a gente tem que estar conversando aí, um discipulado, porque nada na nossa vida tem que ser mais importante que Jesus. Nada. Tanto que agora nós vamos ler uma passagem muito importante, uma passagem que toca muito meu coração. Eu já falei isso várias vezes hoje, eu acho, mas é porque muitas passagens tocam meu coração. Porque, né? Mateus 6, 66. Cadê, gente? Mateus 6. Peraí, algo de errado não está certo. Ok, não estou achando o versículo do qual eu anotei, mas era para ser Mateus. Então, Mateus 6,66. Você achou aí na sua casa? Se você achou, você vai ler esse versículo. Achei, porque eu sou uma pessoa muito... Não achei. Amém. Não achei, gente, mas é isso. Mateus 6, 66 e 68. Não é Mateus 6, porque não existe Mateus 6, 68.
Não existe, mas eu anotei 66 aqui, não sei porquê. Ok, Mateus 6. É uma passagem muito conhecida de Pedro, Simão Pedro. Ele diz bem assim, quando eles estavam lá e Jesus estava falando algumas coisas, e o Pedro falou para onde ele poderia, para quem ele iria, se apenas Jesus tinha palavras de vida eterna. Muitas pessoas deixaram Jesus naquele momento, porque elas foram atrás de coisas. Elas foram atrás de coisas. E Pedro, ele fala a Jesus para onde, quem mais pode ir, vai, né? Jesus fala, quem pode ir, pode ir. E Pedro responde, para onde eu irei, para quem eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna. É algo muito forte, porque para onde nós iríamos, sabe? Pedro, ele entendeu para onde a gente iria. A gente não tem outro lugar para ir a não ser Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Ele tem tudo aquilo que a gente precisa. Aquelas pessoas, elas foram atrás de coisas porque elas não quiseram renunciar àquelas coisas. Mas ali Pedro entendeu que não havia nada mais importante do que Jesus. Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? A gente fica muito preocupado em fazer coisas e ter coisas, mas a gente não entende o verdadeiro valor de que é Jesus e do que Ele tem para nos dar, que é Ele, que é a vida eterna. O que me preocupa muito, porque eu tenho visto nas pessoas isso, é que elas não entenderam isso. E o que eu queria deixar para vocês hoje é que renunciem, sabe? Não deixe outras coisas tomarem o valor da qual Jesus tem na vida de vocês. A gente vai, nesse mundo, ser repleto de coisas, e de coisas difíceis vão acontecer, a gente vai passar por vários momentos difíceis na nossa vida. Mas a gente vai entender que apenas Jesus é suficiente. Porque a gente já vai ter deixado aquelas coisas, e aquelas coisas já não vão fazer mais parte da nossa vida. A renúncia é algo que a gente precisa viver constantemente. A gente não renuncia apenas uma vez. A gente não renuncia uma vez por ano, a gente não renuncia uma vez por mês. Ah, se fosse assim. A gente tem que constantemente renunciar. E a maior renúncia que a gente faz é a renúncia de nós mesmos. Quão importante é a gente entender que a gente não pode prevalecer. O nosso eu não pode prevalecer. Jesus, ele fala ali, Pedro, ele fala, para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Não deixe que as outras coisas tomem esse lugar de você, sabe? Se aparecerem coisas na sua vida, que você consiga olhar para essas coisas, olhar para Jesus e falar, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Essas coisas já não me satisfazem mais. Festas, amizades que não me levam ao Senhor já não me satisfazem mais, porque eu entendi o seu valor, porque eu entendi o que o Senhor tinha para mim, eu entendi o propósito que o Senhor tinha na minha vida. A gente não pode, presta atenção, a gente não pode deixar que essas coisas tomem um lugar de Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente cai e a gente não deixa essas coisas nos dominarem, mas não pare, não desista. A renúncia é algo difícil, mas não pare, não desista, porque nós precisamos renunciar, porque essas coisas, esses prazeres momentâneos, essas coisas que a gente acha que nos dá algo bom, elas são coisas passageiras, mas a gente está buscando a vida eterna. O que a gente está buscando não são coisas passageiras, a gente está buscando a vida eterna. E Pedro fala, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Não tem mais nada que possa me satisfazer. Não tem mais nada que possa me satisfazer. Não deixe essas coisas te pegarem. Eu sei que é difícil. Eu sei que vai doer ter que renunciar a essas coisas. Ter que renunciar um pecado, ter que renunciar amizades, ter que renunciar, sei lá, aplicativos, redes sociais. Cada um tem uma renúncia. Eu sei que você reconhece a sua renúncia. Eu sei que você reconhece o que você tem que renunciar. E se você nunca reconhece, eu oro para que agora, em nome de Jesus, seja revelado para você o que você precisa renunciar. Porque nós não podemos viver uma vida rasa. Nós não podemos viver uma vida sem renúncia. Já acabou o tempo, sabe? Jesus vai voltar, Jesus está voltando e nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar. Amém? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham conseguido captar aquilo que eu tinha para entregar para vocês hoje. É apenas isso. Por mais difícil que seja, nós devemos renunciar. E eu creio que sim. Para a gente renunciar, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho nessa. Tem pessoas com quais a gente pode contar, tem amigos, tem líderes com quais você pode contar. Você não está sozinho nessa. Tem coisas sim que nós vamos precisar lidar sozinhos, mas nem tudo a gente precisa lidar sozinho. Tem renúncias que a gente vai precisar de ajuda e pessoas nos ajudando. Então não se cobre, sabe? Peça ajudas para as pessoas. Não tenha medo, não tenha vergonha, não deixe isso dominar o seu coração. Porque o que importa aqui não é a sua reputação, o que importa aqui é o seu relacionamento com Cristo. Amém? Espero que vocês tenham conseguido entender isso. Vamos orar agora para encerrar. Eu peço para você que está em casa, não sei se você está assistindo deitado, mas coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Se você está num ambiente muito agitado, vá para um ambiente calmo. Eu creio que Deus ele pode fazer coisas nessa noite. Mesmo que nós estejamos online e fazendo à distância, Deus ele ainda continua trabalhando. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez hoje aqui. Eu te agradeço por o Senhor ter me usado, eu te agradeço por o Senhor prevaleceu neste lugar, Pai. Que o Senhor consiga agora tocar o coração dessas pessoas que estão em casa, que o Senhor consiga revelar para elas em nome de Jesus, aquilo que elas precisam renunciar, Pai, aquilo que elas precisam abrir mão, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o que mais importa na nossa vida. Então vem agora, Pai, com o seu Espírito Santo e nos incomode com aquilo que nós precisamos renunciar, Deus, nos incomode com aquilo que nos afasta do Senhor, porque nós sabemos que apenas o Senhor é importante. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por cada pessoa que está assistindo esse culto, que elas venham entender o que é necessário para renunciar, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém e amém. É isso, galera, fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, pessoal, estou aqui mais uma vez. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso culto. Vocês acabaram de assistir uma palavra maravilhosa, uma palavra incrível com o irmão Danilo. E eu gostaria de avisar vocês algumas coisas. A primeira delas é que as nossas palavras elas estão sendo gravadas em forma de podcast. É só vocês procurarem no Spotify e nas outras plataformas que tem. Vocês podem procurar Alpha 527 e aí vocês encontram. Bom, temos alguns outros avisos. Um deles é das células. Nós estamos tendo células online. Então, eu gostaria de convidar você que não tem uma célula ainda a falar com os líderes da rede e a encontrar uma célula para você participar. Cada célula está fazendo do seu jeito, mas nós estamos sim tendo as células normais, online. Nós estamos tendo as células online. Bom, em relação aos cultos da igreja, vocês podem procurar nas nossas redes sociais, que sempre está sendo avisado sobre horário, sobre dia. Inclusive, as nossas redes sociais da rede é Alpha Cuiabá. Então, nos sigam, compartilhem bastante para os seus amigos, para as pessoas que você acredita que podem querer ouvir essa palavra.
E como eu já falei, essa palavra ela vai ficar gravada. Então, se você foi tocado por ela e você acredita que você conhece outra pessoa que também pode ser tocado por ela, você entende que alguém pode estar precisando dessa palavra nesse momento, compartilha essa palavra, seja um disseminador da palavra de Deus. E é assim que nós encerramos. Vamos estar só orando para finalizar. E fiquem todos vocês com Deus. Amém? Pai, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada por esse culto maravilhoso, pela palavra maravilhosa, por todos os momentos maravilhosos, Deus, pelo louvor que eu creio que tocou muita gente, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida e através dela, Pai. Que o Senhor possa nos manter seguros, que o Senhor possa nos manter em segurança, Pai, debaixo da Tua proteção. E que tudo aquilo que entrou no nosso coração hoje possa realmente permanecer, que possa ter caído em um solo fértil, que possa sim frutificar, Deus. Que tudo aquilo que entrou no nosso coração possa gerar frutos e que muitas outras pessoas sejam alcançadas por tudo aquilo que foi falado aqui hoje, foi ministrado aqui hoje. E assim nós te agradecemos por mais esse culto, por todas as oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente, Deus. E assim nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem com Deus e até a próxima.